Poder da mente milionária, os segredos do pensamento rico. Introdução, a chave que abre todas as portas. Sabe aquele momento em que você percebe que o jogo nunca foi sobre correr atrás do dinheiro, mas sim sobre aprender a pensar como quem já tem ele? Pois, eu também demorei para entender isso. E quando entendi, foi como se alguém tivesse colocado uma chave dourada na minha mão. Eu não tô falando de fórmula mágica, dessas que prometem transformar qualquer um em milionário da noite pro dia. Tô falando de algo muito mais poderoso, a maneira como você pensa, sente e reage diante da vida. Porque, acredite, a mente é o verdadeiro cofre onde a riqueza começa. Lá atrás, quando minha vida financeira parecia um quebra-cabeça com peças faltando, eu achava que o problema era a falta de oportunidades. Mas descobri que o que me travava não estava no bolso, estava na cabeça. A cada conta atrasada, a cada não que eu ouvia, a cada porta fechada, eu reforçava a crença de que riqueza não era para mim. E, adivinha? O universo concordava comigo. Foi aí que a ficha caiu, a sua mente é como um filtro. Se ele é sujo, cheio de crenças limitantes, nada de valor passa. Mas se você limpa esse filtro, se reprograma seus pensamentos, de repente começa a ver portas onde antes só via paredes. Este livro é para te entregar essa chave. A chave da mentalidade milionária. Aquela que abre não só portas, mas janelas, portões e até passagens secretas. Você vai perceber que os ricos não pensam igual à maioria, e que essa diferença não é genética, não é sorte, é treino. Então, se prepara. Porque daqui para frente, cada página vai ser um passo para você sair da corrida dos ratos e entrar no jogo de quem constrói, multiplica e vive a vida no modo abundância. A chave está aqui, agora é com você girar e abrir. O dia em que minha mente ficou rica antes da minha conta bancária. Em meados de 2013, minha vida parecia seguir no piloto automático. Eu acordava, trabalhava, pagava contas e repetia. Nada de novo, nada de empolgante, nada que me fizesse acreditar que eu poderia mais. Foi aí que, quase por acaso, coloquei as mãos num livro que mudaria tudo: Pai Rico, Pai Pobre. Na época, eu nem fazia ideia de quem era Robert Kiyosaki. Para mim, era só mais um autor falando sobre dinheiro. Mas, logo nas primeiras páginas, percebi que aquilo não era um livro comum. Era como se alguém tivesse aberto uma janela enorme na minha cabeça e mostrado um horizonte que eu nem sabia que existia. De repente, comecei a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas, como se estivessem atrás de uma cortina pesada que, finalmente, foi puxada. A cada capítulo, eu entendia que riqueza não era questão de sorte ou herança, mas sim de mentalidade e escolhas inteligentes. Foi ali que eu vi, pela primeira vez, aquela expressão que virou um mantra na minha vida: liberdade financeira. E, mesmo sem saber exatamente como chegar lá, algo dentro de mim decidiu que era isso que eu queria, e que não importava quanto tempo levasse, eu ia conquistar. Olha, não foi da noite pro dia. Não teve mágica, não teve atalho. Mas, daquele momento em diante, comecei a pensar, agir e decidir de um jeito diferente. Eu passei a questionar tudo: onde eu gastava meu tempo, como eu usava meu dinheiro, e até com quem eu me cercava. E, pouco a pouco, percebi que o mundo não muda quando você ganha mais, ele muda quando você muda a forma de pensar. E é por isso que, hoje, eu posso afirmar com todas as letras: aquele dia em 2013 não foi só quando eu li um livro, foi o dia em que minha mente ficou rica muito antes da minha conta bancária. A fortuna que nasce na cabeça. Antes de ver números crescendo na minha conta, eu precisei ver algo crescendo aqui dentro, na minha cabeça. Pode parecer papo furado, mas a riqueza sempre começa na mente. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente muda o jeito de pensar, as coisas ao redor começam a mudar como se estivessem obedecendo a um novo comando. Eu já vivi aquela fase de esperar que um aumento no trabalho, um negócio milagroso ou até um golpe de sorte resolvesse minha vida. Só que nada disso vinha. Até que percebi que o problema não era o mundo lá fora, era o mundo aqui dentro. Minha mente ainda estava programada para pensar pequeno, desconfiar do dinheiro e ver obstáculos onde poderiam existir oportunidades. Foi quando comecei a alimentar meus pensamentos com ideias ricas que a mágica começou. Passei a enxergar chances que antes eu ignorava.
Aprendi que quem pensa como rico age como rico, mesmo quando o saldo ainda não mostra isso. É como plantar uma semente. Primeiro ela cresce escondida, no escuro da terra, antes de aparecer e florescer. E a verdade é essa: o seu patrimônio só cresce depois que a sua mentalidade cresce. Se você não mudar a forma de pensar, qualquer dinheiro que entrar vai sair pela mesma porta. Mas quando sua cabeça já é milionária, cada real que chega encontra um lar preparado para multiplicar. Por isso eu digo e repito: antes de correr atrás de mais dinheiro, corre atrás de mais mentalidade. Porque a conta bancária nada mais é do que um reflexo fiel do que já está construído dentro de você. O Manual Secreto do Imã da Riqueza. Esse livro que você está segurando não é só um monte de páginas encadernadas. Ele é, na real, um guia prático para transformar sua mente num imã de prosperidade. Eu não estou falando de pensamento positivo vazio, daquele tipo só acreditar e esperar o milagre. Estou falando de entender, treinar e usar a cabeça de um jeito tão afiado que as oportunidades começam a grudar em você como ferro no imã. Aqui, eu vou te mostrar como funciona o motor invisível da sua mente quando o assunto é dinheiro, sucesso e liberdade. Você vai aprender a identificar os pensamentos que te puxam para baixo e a substituir por ideias que te empurram para frente. E, quanto mais você treina, mais natural fica. É como se, de repente, o universo começasse a conspirar a seu favor, mas, na real, é você que está se alinhando com o jogo certo. Esse não é um livro para ler e deixar na estante pegando poeira. É para usar, rabiscar, praticar. É um mapa com atalhos, setas e sinais que vão te levar direto pro caminho da abundância verdadeira. Se você seguir o passo a passo, vai perceber que prosperidade não é sobre correr atrás, é sobre aprender a atrair. E a melhor parte: quando sua mente vira esse imã poderoso, não é só dinheiro que começa a vir, vem ideias, pessoas certas, negócios incríveis e aquela sensação deliciosa de que tudo está fluindo a seu favor. Porque, no fim das contas, a riqueza sempre reconhece quem pensa como ela. O segredo que ninguém te contou, ainda. E se eu te dissesse que os ricos não pensam igual aos pobres? E que isso, pasme, não tem nada a ver com sorte? Pode soar estranho, até meio provocador, mas é exatamente aí que começa o pulo do gato. Eu também acreditava que riqueza era coisa de quem nasceu no berço de ouro, herdou uma empresa ou ganhou na loteria. Mas, quando comecei a prestar atenção nos bastidores da vida de pessoas bem-sucedidas, percebi que o jeito que elas pensam é completamente diferente. É outro jogo, com outras regras, e a maioria das pessoas nem sabe que esse jogo existe. Quer ver? Enquanto muita gente gasta energia reclamando da vida, quem pensa como rico está caçando soluções. Enquanto uns esperam a oportunidade bater na porta, eles estão construindo a porta e já deixando aberta. E o mais curioso é que, quando você começa a pensar desse jeito, parece que o mundo inteiro começa a responder na mesma frequência. A verdade é que a diferença não está no quanto você tem hoje, mas no quanto sua mente está preparada para receber amanhã. E, se você continuar lendo, vai descobrir exatamente como virar essa chave. Porque, quando você entende o que se passa na cabeça dos ricos, o jogo muda, e não tem mais como desver. Capítulo 1. O mito da sorte e a verdade sobre riqueza. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, fulano é rico porque deu sorte na vida"? Eu já ouvi essa frase tantas vezes que até perdi a conta. É como se as pessoas acreditassem que prosperidade fosse um prêmio de loteria, entregue aleatoriamente pelo universo. Mas deixa eu te contar um segredo: isso é um mito gigantesco. A verdade é que riqueza não tem nada a ver com sorte, pelo menos, não do jeito que a maioria pensa. O que existe, de fato, é um conjunto de decisões, hábitos e mentalidade que criam um caminho inevitável para o sucesso. Só que isso dá trabalho, exige visão e, principalmente, exige que você mude o jeito de pensar antes de mudar o saldo da conta. Eu mesmo já caí nessa armadilha de olhar para alguém bem-sucedido e pensar: "Ah, mas se eu tivesse a vida que ele tem, seria fácil também." O que eu não sabia é que, por trás daquele resultado, existiam anos de estudo, coragem para assumir riscos e uma forma de pensar completamente fora do padrão. Quando você entende isso, percebe que a verdadeira sorte dos ricos é estar preparado quando a oportunidade aparece. E,
Adivinha? Isso não acontece por acaso. É treino. É intenção. É estratégia. É como ter um radar que capta chances que outras pessoas nem notam. Então, nesse capítulo, a gente vai desmontar de vez essa história de que riqueza é obra do acaso. Vou te mostrar como criar a sua própria sorte e por que quem pensa como milionário não espera, constrói. Riqueza não cai do céu, ela é construída. Tem gente que ainda acredita que ser rico é coisa de sorte, como se um dia o universo jogasse um saco de dinheiro na sua porta e dissesse: tá aqui, agora aproveita. Eu já pensei assim também. Achava que quem tinha grana tinha ganhado na loteria da vida ou herdado uma fortuna. Mas a realidade é bem diferente, e muito mais interessante. O que eu aprendi é que riqueza não é presente, é consequência. Não acontece porque você nasceu no dia certo, na família certa ou no lugar certo. Acontece porque você cria hábitos, toma decisões e constrói uma mentalidade que te coloca na rota certa. É como se você montasse, peça por peça, a ponte que vai te levar do ponto onde está agora até o lugar onde quer chegar. Quando comecei a observar de perto a vida de pessoas bem-sucedidas, percebi que quase todas tinham algo em comum: elas criaram a própria sorte. Não ficaram esperando a oportunidade cair do céu, foram lá e fabricaram as próprias chances. Erraram, tentaram de novo, aprenderam e continuaram. E, aos olhos de quem está de fora, isso parece sorte. Mas não é. É trabalho, visão e consistência. Então, se você ainda acredita que riqueza é uma questão de destino, tá na hora de mudar essa chave. Porque o que a gente chama de sorte nada mais é do que preparação encontrando oportunidade. E, acredite, quando você pensa como rico, essas oportunidades aparecem o tempo todo. A cabeça que multiplica versus a cabeça que aperta. Uma das maiores viradas de chave que eu tive na vida foi entender a diferença entre mentalidade milionária e mentalidade de escassez. Parece papo de autoajuda barata, mas não é. É o tipo de coisa que, quando você percebe, começa a ver em todo lugar, e entende por que algumas pessoas crescem e prosperam, enquanto outras ficam presas no mesmo lugar por anos. A mentalidade milionária é aquela que vê o mundo como um lugar cheio de oportunidades. Quem pensa assim acredita que sempre existe mais dinheiro, mais clientes, mais ideias, mais caminhos. Essa galera investe em si mesma, aprende coisas novas, compartilha conhecimento e não tem medo de ajudar os outros a crescer. Porque, para eles, quando um próspera, todos ganham. Já a mentalidade de escassez vive no oposto. É como se a vida fosse um jogo de cadeiras: se alguém senta, você perde o lugar. Quem pensa assim acha que o sucesso do outro diminui as chances dele, que dinheiro é difícil de ganhar e fácil de perder, que é preciso segurar tudo com medo de acabar. Essa forma de pensar fecha portas, afasta oportunidades, pior, faz a pessoa trabalhar muito mais do que precisaria, com resultados pequenos. Quando entendi isso, percebi que a conta bancária é só um reflexo da mentalidade. Se a cabeça está programada para escassez, não importa quanto você ganhe, vai sempre parecer pouco. Mas, quando a mente está no modo milionário, até com pouco você começa a multiplicar. Porque, no fim das contas, riqueza não é sobre o que você tem, é sobre o que você acredita que pode criar. A ciência de pensar que enche o bolso. Tem um monte de estudos por aí mostrando algo que eu já tinha percebido na prática: o jeito que você pensa influencia diretamente as suas decisões financeiras. E, por consequência, o tamanho do seu bolso. Não é exagero, é fato. Pesquisadores da Universidade de Stanford, por exemplo, analisaram como pessoas com mentalidade de crescimento lidam com dinheiro. Eles descobriram que essas pessoas investem mais, assumem riscos calculados e tomam decisões pensando no longo prazo. Já quem pensa de forma limitada tende a gastar tudo o que ganha, evitar investimentos e viver sempre correndo atrás do prejuízo. Eu mesmo já vivi isso na pele. Quando minha cabeça estava no modo escassez, eu fazia compras por impulso, tinha medo de investir e tomava decisões pensando só no agora. Resultado? Estava sempre no aperto. Mas, quando comecei a alimentar minha mente com ideias de crescimento, passei a enxergar o dinheiro como uma ferramenta, e não como um fim. Aí tudo mudou.
comecei a investir, negociar melhor e até criar novas fontes de renda. Outro exemplo vem de um estudo publicado no Journal of Behavioral Finance, que mostrou que pessoas com visão positiva sobre o futuro têm 45% mais chances de aumentar o patrimônio em poucos anos. Isso porque elas tomam decisões mais estratégicas, gastam com mais consciência e aproveitam oportunidades que outros deixam passar. No fim das contas, é simples, seu pensamento é o volante das suas finanças. Se ele aponta para o medo, você freia. Se aponta para a abundância, você acelera. E é nessa direção que a riqueza gosta de andar. Capítulo 2. A programação invisível da sua mente. Você já parou para pensar que muita coisa que você acredita sobre dinheiro nem foi você que escolheu acreditar? É como se a gente viesse ao mundo com um software instalado pela família, escola, amigos e até pela sociedade, e esse pacote vem cheio de frases prontas, regras não escritas e medos que a gente nem questiona. Quando eu comecei a perceber isso, foi um choque. Descobri que minha relação com o dinheiro não era feita só das minhas experiências, mas também das histórias que eu ouvi desde pequeno. Dinheiro não dá em árvore, rico não entra no céu, melhor ter pouco e viver em paz. Essas ideias, repetidas 1000 vezes, viraram verdade dentro de mim sem que eu percebesse. O problema é que essa programação invisível pode ser um freio de mão puxado na sua vida financeira. Mesmo que você queira mais, lá no fundo existe uma voz dizendo: cuidado, não vai dar certo ou isso não é para você. E, sem perceber, você começa a tomar decisões que confirmam exatamente aquilo que foi programado lá atrás. A boa notícia é que todo software pode ser atualizado. E é exatamente isso que a gente vai fazer nesse capítulo, identificar quais crenças estão travando o seu progresso e aprender a substituí-las por códigos novos, que te empurrem para frente. Porque, quando você muda o que está rodando na sua cabeça, muda também o que começa a rodar na sua vida. As histórias que colocaram preço na minha cabeça. Por muito tempo, eu carreguei dentro de mim uma verdade que hoje eu sei que era mentira: rico é desonesto. Eu acreditava nisso com todas as forças, e sabe por quê? Porque cresci ouvindo isso desde pequeno. Era aquela conversa de família, vizinhos e até professores, sempre alguém comentando: ah, fulano ficou rico, mas deve ter feito coisa errada para chegar lá. E, como criança, eu absorvia tudo sem questionar. Minha cabeça era uma esponja, e cada vez que eu ouvia essa frase, ela ia se impregnando mais fundo. Resultado? Cresci com um pé atrás com dinheiro. Lá no fundo, eu associava a riqueza a algo sujo. E, sem perceber, comecei a me sabotar, evitava oportunidades, desconfiava de negócios bons e até me sentia mal quando ganhava mais. Demorei para entender que essas crenças herdadas da infância moldam a forma como a gente se relaciona com o dinheiro. É como se fossem óculos com lentes sujas, tudo que você vê passa por aquele filtro, distorcido. E, pior, você acha que é a visão correta. O dia em que percebi que isso não era uma verdade universal, mas apenas uma programação que me passaram, foi libertador. Descobri que existe gente rica honesta, ética e generosa, e que dinheiro não muda caráter, só amplifica quem a pessoa já é. Desde então, eu decidi trocar as lentes. E hoje eu sei, o que você acredita sobre dinheiro define o quanto ele vai querer ficar na sua vida. As mentiras sobre dinheiro que a gente aprende como se fossem verdade. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente cresce carregando um monte de frases sobre dinheiro que parecem inofensivas, mas que, na prática, funcionam como grilhões invisíveis na nossa mente. E o pior? Muitas delas a gente nem percebe que carrega. Uma das mais comuns é a velha "dinheiro é sujo". Eu ouvi isso tantas vezes que, sem querer, comecei a associar prosperidade a algo errado. Era como se, para ter muito, eu precisasse me sujar de alguma forma. Não é difícil entender por que tanta gente evita falar de dinheiro ou até se sente desconfortável quando começa a ganhar mais. Outra que ficou martelando na minha cabeça por anos foi: dinheiro não é para gente como eu. Essa é cruel, porque coloca você automaticamente do lado de fora do jogo. É como se existisse um clube exclusivo, com uma placa dizendo entrada proibida para o seu tipo, e você aceitasse isso sem nem tentar entrar. E, claro, tem o clássico rico é desonesto.
Essa eu já carreguei com força, porque ouvia desde criança. Sempre que alguém prosperava, vinha acompanhado de um comentário suspeito. Isso cria um conflito interno. Você quer dinheiro, mas, ao mesmo tempo, não quer ser visto como alguém ruim. O problema dessas crenças limitantes é que elas operam no piloto automático, guiando suas decisões sem pedir sua permissão. E, até que você as identifique e questione, elas continuam determinando até onde você pode ir. A boa notícia? Você pode trocar essas mentiras por verdades que te fortalecem, e é aí que o jogo começa a virar. Desenhando o GPS da sua mente financeira. Se tem uma coisa que mudou meu jogo foi aprender a fazer o que eu chamo de mapa das crenças financeiras. É um exercício simples, mas poderoso, que te ajuda a enxergar exatamente quais ideias sobre dinheiro estão guiando suas decisões, e, ler, algumas delas estão te levando para o caminho errado. Funciona assim: pega um papel e divide em duas colunas. Na primeira, escreve todas as frases e pensamentos sobre dinheiro que você já ouviu ou acredita. Pode ser: dinheiro é sujo, rico é desonesto, não é pra gente como eu, ou até quanto mais eu ganho, mais problema eu tenho. Não filtra, coloca tudo, até aquelas que parecem bobas. Na segunda coluna, você vai questionar cada crença. Pergunta: isso é mesmo verdade? Quem disse isso? Eu conheço exemplos que provam o contrário. É aqui que começa a mágica, porque você vai perceber que muita coisa que você tratava como lei da vida é, na real, só opinião de alguém que nem tinha os resultados que você quer. Quando eu fiz isso pela primeira vez, levei um susto. Vi que minha cabeça estava lotada de frases herdadas, não escolhidas. E, a partir dali, comecei a reescrever cada crença de um jeito que me fortalecesse. Por exemplo, dinheiro é sujo virou: dinheiro é uma ferramenta que amplia o bem que eu posso fazer. Esse mapa é como um GPS interno. Se você não sabe onde está e qual rota está usando, vai rodar em círculos pro resto da vida. Mas quando você atualiza o mapa, o destino começa a ficar cada vez mais perto. Capítulo 3: Os segredos psicológicos dos ricos. Sempre me intrigou como algumas pessoas parecem ter um radar para oportunidades, enquanto outras passam a vida inteira batendo na mesma porta fechada. Por muito tempo, eu achei que isso era talento, dom, talvez até um tipo de sexto sentido que só gente especial tinha. Mas, com o tempo, descobri que não é nada disso. É psicologia aplicada ao dinheiro. Os ricos não só entendem de números, eles entendem de cabeça, a própria e a dos outros. Sabem como controlar emoções quando tudo parece desmoronar, como manter o foco no longo prazo quando a maioria está correndo atrás do que dá para pegar hoje, e como transformar qualquer cenário, por pior que pareça, numa chance de crescer. E o mais curioso? Esses segredos não são visíveis a olho nu. Você não vai ver na roupa, no carro ou na casa. Eles estão escondidos no jeito de pensar, nas decisões diárias, no que eles escolhem ignorar e no que decidem dar atenção. É um jogo silencioso, mas extremamente poderoso. Nesse capítulo, a gente vai abrir essa caixa preta da mente milionária. Vou te mostrar hábitos mentais, gatilhos e estratégias psicológicas que fazem toda a diferença. E, mais importante, como você pode começar a aplicar isso agora, mesmo que seu saldo bancário ainda não tenha cara de milionário. Porque, acredite, a cabeça sempre fica rica antes do bolso. A rotina invisível da cabeça milionária. Se tem uma coisa que aprendi observando gente rica de verdade, que eles não pensam só diferente, eles praticam esse pensamento todo santo dia. Não é algo que acontece de vez em quando sobra tempo ou quando surge uma oportunidade. É hábito, é automático, é parte da rotina como escovar os dentes. Um dos hábitos mentais mais fortes que percebi é que milionários sempre perguntam: como posso fazer isso acontecer, em vez de será que dá? Essa simples troca de pergunta muda tudo, porque a primeira te coloca no modo solução, enquanto a segunda te joga no modo dúvida. Outra coisa, eles protegem o foco como se fosse ouro. Não desperdiçam energia com notícias que não mudam nada, fofoca de corredor ou dramas alheios. Sabem que cada pensamento é um investimento, e escolhem colocar a atenção onde vai trazer retorno. E tem mais, eles pensam no longo prazo mesmo quando vivem o presente.
Enquanto a maioria quer resultado para ontem, milionários jogam um jogo que pode levar anos para vencer, e tudo bem. É como plantar árvores, eles sabem que a sombra e os frutos vêm depois, mas continuam regando mesmo sem ver nada brotar no início. O mais inspirador é que qualquer pessoa pode adotar esses hábitos. Não tem nada de DNA especial ou poder secreto. É treino, repetição e consciência. E, quando você começa a pensar e agir assim todos os dias, não é questão de se você vai enriquecer, é só questão de quando. O jogo de esperar para ganhar mais. Uma das maiores diferenças que eu percebi entre quem enriquece e quem vive no aperto é a forma como lida com o tempo. Pensamento de longo prazo e gratificação imediata são como dois times jogando o mesmo jogo, mas com estratégias opostas. E, adivinha? Quase sempre o time da paciência sai vencedor. Quando a gente está preso na gratificação imediata, quer tudo para ontem. É aquela vontade de gastar o bônus do trabalho antes mesmo de cair na conta, de parcelar um celular novo só para ter agora, ou de buscar atalhos milagrosos para ganhar dinheiro rápido. Parece bom no momento, mas é como comer todo o plantio antes dele crescer, não sobra nada para o futuro. Já quem pensa no longo prazo age diferente. Investe tempo, energia e dinheiro em coisas que podem não dar retorno imediato, mas que lá na frente vão render muito mais. É como plantar uma mangueira. Nos primeiros anos, parece que nada está acontecendo, mas, quando ela cresce, você tem sombra e fruta para a vida toda. Eu já estive dos dois lados. No começo, meu dinheiro sumia tão rápido quanto entrava, porque eu só queria sentir o gostinho de comprar algo agora. Mas quando comecei a adotar o pensamento dos ricos, percebi que adiar prazeres pequenos me permitia conquistar coisas muito maiores. No fim das contas, é simples. Quem joga o jogo longo constrói riqueza, quem joga o jogo curto constrói dívida. E a escolha, todo santo dia, tá na nossa mão. Enxergar antes de chegar. Se tem uma coisa que mudou completamente a minha vida foi entender o poder de ter uma visão clara de futuro e metas bem definidas. Antes, eu vivia no modo vamos ver no que dá, e adivinha? Não dava em muita coisa. É impossível acertar um alvo que você nem sabe onde está. Quando comecei a desenhar mentalmente o futuro que eu queria, tudo ganhou sentido. Eu sabia onde queria morar, quanto queria ganhar, como queria trabalhar e até como queria me sentir todos os dias. Essa clareza virou meu mapa. E, com o mapa na mão, cada decisão ficou mais simples, ou me aproximava do meu objetivo ou me afastava dele. As metas definidas são como pontos no GPS. Não basta dizer quero ser rico, isso é vago demais. Precisa colocar números, prazos e até imaginar os detalhes. Quanto mais específico, mais fácil é o cérebro trabalhar para encontrar caminhos. É como se a sua mente se tornasse um radar, captando oportunidades que antes passavam despercebidas. Eu percebi que quem tem visão de futuro vive com intenção, não com improviso. E isso muda tudo, porque você deixa de ser levado pelo vento e começa a remar na direção certa. Pode até levar tempo, pode até ter tempestade no meio, mas quando você enxerga o destino com clareza, sabe que cada remada vale a pena. No fim, a fórmula é simples, clareza mais metas igual direção. E quem tem direção não fica perdido, apenas em viagem. Capítulo 4. Como pensar grande e atrair oportunidades. Eu sempre ouvi aquela frase, pensa pequeno para não se decepcionar. E, por muito tempo, segui esse conselho. Resultado? Minha vida ficou pequena. Pouco dinheiro, poucas chances, poucos sonhos. Foi só quando comecei a pensar grande que percebi o quanto eu estava me sabotando antes mesmo de começar. O mais louco é que, quando você aumenta o tamanho dos seus pensamentos, o mundo parece começar a jogar a seu favor. É como se as oportunidades tivessem um radar que capta quem realmente está pronto para recebê-las. Quando sua mente expande, seu olhar muda, e aquilo que antes passava despercebido começa a brilhar na sua frente. Pensar grande não é só sobre ter sonhos ousados, mas sobre se permitir acreditar que eles são possíveis. É parar de se perguntar, será que dá? E começar a dizer como eu faço isso acontecer. Essa mudança simples transforma a sua energia, seu foco e até a forma como as pessoas reagem a você.
Nesse capítulo, eu vou te mostrar como treinar essa habilidade, quebrar o medo do impossível e criar um campo magnético que atrai oportunidades naturalmente. Porque, no fim das contas, o tamanho da sua vida é proporcional ao tamanho dos seus pensamentos. E se é para viver, que seja em grande estilo. Enxergando além do espelho. Uma das maiores lições que eu aprendi na vida foi entender a importância de me ver maior do que a minha situação atual. Porque, vamos falar a verdade, é fácil se sentir limitado quando o que você enxerga ao redor são contas, problemas e falta de oportunidades. Mas se você se define apenas pelo que vive hoje, já está assinando um contrato com o mais do mesmo pro resto da vida. Eu já estive nesse lugar. Tinha dias em que minha realidade parecia gritar mais alto do que meus sonhos. Mas aí eu percebi que o tamanho da minha visão determinava o tamanho das minhas ações. Quando comecei a me imaginar vivendo melhor, tomando decisões de quem já estava num nível acima, algo dentro de mim mudou. Ver-se maior do que a situação não é fingir que os problemas não existem. É escolher olhar para frente e agir como se o futuro que você quer já estivesse a caminho. É falar, pensar e decidir como a pessoa que você quer se tornar, mesmo que, por enquanto, isso só exista na sua cabeça. O mais curioso é que, quando você se posiciona assim, o mundo começa a te tratar de acordo com a imagem que você projeta. Oportunidades aparecem, portas se abrem e as pessoas passam a acreditar no que você transmite, porque você mesmo já acredita. No fim das contas, é simples. Se você quer sair do lugar onde está, precisa se enxergar no lugar onde quer chegar. E quanto mais clara for essa imagem, mais rápido ela vira realidade. Virando a chave, do problema à oportunidade. Uma das maiores mudanças que eu fiz na minha vida foi aprender a reprogramar minha mente para enxergar possibilidades onde a maioria só vê problemas. Porque, vamos combinar, dificuldade todo mundo tem, a diferença é o que você faz com ela. Antes, eu via um obstáculo e já pensava, pronto, acabou, não tenho o que fazer. Hoje, quando algo dá errado, minha primeira pergunta é: o que eu posso aprender ou criar a partir disso? Essa simples mudança de pergunta muda completamente o jogo, porque tira você do papel de vítima e coloca no papel de criador. Para treinar isso, comecei a fazer um exercício diário. Sempre que algo ruim acontecia, eu me forçava a listar 3 possíveis oportunidades escondidas naquela situação. No começo parecia forçado, mas depois virou automático. E, adivinha? Passei a encontrar soluções e caminhos que antes nem passavam pela minha cabeça. O mais interessante é que, quando você adota esse hábito, o cérebro começa a trabalhar a seu favor. Ele se acostuma a procurar brechas, atalhos, novas ideias, enquanto os outros ficam parados reclamando. É como ter um radar ligado o tempo todo, captando chances que ninguém mais vê. No fim, reprogramar a mente é exatamente isso, mudar o filtro pelo qual você enxerga o mundo. Porque, enquanto alguns veem crise, outros veem a oportunidade de crescer. E eu escolhi estar no segundo grupo. Ver para criar, o poder da visualização milionária. Se tem uma prática que transformou meu jeito de pensar sobre dinheiro foi a visualização milionária. Eu descobri que, antes de qualquer coisa existir na minha vida, ela precisava existir na minha cabeça, com todos os detalhes possíveis. Não é só imaginar quero ser rico e pronto. É criar um filme mental tão real que o cérebro comece a acreditar que aquilo já está acontecendo. Uma das técnicas que eu uso é o roteiro mental detalhado. Eu fecho os olhos e me vejo vivendo exatamente a vida que quero, a casa, o cheiro do café de manhã, o carro, o trabalho que amo, as viagens, as pessoas ao meu redor. Quanto mais sentidos eu coloco nessa imagem, mais poderosa ela fica. Outra técnica é o que eu chamo de ensaio mental. Pego um objetivo específico, como fechar um grande negócio ou fazer um investimento, e me imagino passando por cada etapa, sentindo confiança, clareza e entusiasmo. Isso prepara minha mente e meu corpo para agir de verdade quando a oportunidade aparecer. Também pratico a visualização diária de gratidão. Antes de dormir ou logo ao acordar, penso nas coisas que já conquistei e agradeço como se já tivesse realizado o próximo passo dos meus sonhos. É impressionante como isso muda minha energia e me coloca num estado de atração. No fim das contas, percebi que a mente é a primeira fábrica de riqueza que a gente tem.
Se você não consegue se ver vivendo em abundância, dificilmente vai chegar lá. Mas quando você treina seu cérebro para acreditar, as ações certas começam a surgir quase naturalmente. Capítulo 5. O jogo interno do dinheiro. Durante muito tempo, eu achei que ganhar mais dinheiro era só uma questão de trabalhar mais, fazer mais horas extras, pegar mais clientes. Mas aí percebi que o verdadeiro campo de batalha não era o mercado, era a minha cabeça. Antes de vencer lá fora, eu precisava vencer aqui dentro. O jogo interno do dinheiro é sobre como você pensa, sente e reage quando o assunto é prosperidade. É sobre entender que, se sua mente estiver programada para a escassez, não importa o quanto você ganhe, vai sempre parecer pouco. Por outro lado, quando você treina sua mentalidade para a abundância, qualquer valor que entra vira combustível para crescer ainda mais. Aqui, a gente não fala só de números e planilhas. A gente fala de emoção, disciplina e autocontrole. É saber manter a calma quando tudo parece dar errado, ter coragem para investir quando todo mundo está com medo e resistir à tentação de gastar só para sentir prazer imediato. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como alinhar sua mente e suas ações para jogar o jogo do dinheiro de forma inteligente e estratégica. Porque, no fim das contas, quem vence não é quem trabalha mais, é quem pensa melhor. Cabeça fria, bolso forte. Se tem um jogo que não perdoa emoção descontrolada, é o do dinheiro. E ninguém me ensinou isso melhor do que a história de Rei Dalio, um dos maiores investidores do mundo. Lá nos anos 80, ele quebrou feio, perdeu quase tudo. Qualquer um no lugar dele teria jogado a toalha, mas o cara fez diferente, usou a queda como aula e voltou muito mais forte. Hoje, administra bilhões. O que eu aprendi com isso é que domínio emocional é a blindagem que separa os que vencem dos que quebram. Porque lidar com risco e perda não é questão de se vai acontecer, mas de quando. E, quando acontece, se você reage no calor da emoção, a chance de tomar decisões ruins é enorme. Eu mesmo já cometi esse erro. Vi um investimento cair e, no desespero, vendi no pior momento possível. Mais tarde, percebi que se tivesse respirado fundo, analisado com calma e seguido meu plano, teria saído no lucro. Foi aí que entendi, dinheiro não gosta de gente impulsiva. Ele prefere quem pensa frio, mesmo quando o cenário está pegando fogo. O segredo é criar um sistema que te faça tomar decisões baseadas em fatos e estratégia, e não no medo ou na euforia. Rei Dalio diz que tudo na vida é como um jogo de xadrez, cada movimento precisa ser calculado. E perder uma peça não significa perder a partida. No fim, ter cabeça fria é tão valioso quanto ter dinheiro na conta. Porque patrimônio se reconstrói, mas confiança em si mesmo, só quem sabe controlar a mente consegue manter. Decidindo com a cabeça, não com o calor do momento. Se tem uma coisa que eu aprendi no jogo do dinheiro é que calma e clareza valem mais que pressa e impulso. Por quê? Quando a emoção toma o volante, a chance de bater de frente com uma decisão ruim é enorme. Eu já passei por situações em que parecia que o mundo ia desabar, investimento caindo, conta chegando, pressão de todos os lados. No passado, eu teria agido no susto, vendendo, comprando ou mudando tudo só para tentar resolver. Hoje, eu respiro fundo, olho para o cenário e penso, qual é a decisão que eu não vou me arrepender daqui a 5 anos? Essa pergunta simples já me salvou de muito prejuízo. Manter a calma começa antes da crise. É ter um plano claro e seguir ele, mesmo quando tudo parece querer te tirar do caminho. É como um piloto no meio da turbulência, ele não inventa rota nova no susto, ele confia nos instrumentos. Outra coisa que me ajuda muito é separar emoção de informação. Quando o medo tenta falar mais alto, eu me obrigo a olhar para os números friamente. O que é fato? O que é só sensação? Essa filtragem me dá clareza e evita que eu tome decisões baseadas no acho em vez do sei. No fim das contas, percebi que dinheiro ama quem pensa com estratégia, não com desespero. E quando você consegue manter a mente no controle, até nas piores tempestades, descobre que quase sempre o mar se acalma, e você ainda segue na direção certa. O poder de fazer um pouco todo dia. Se tem uma coisa que separa quem sonha de quem realiza é disciplina e consistência. Não é glamour, não é sorte, não é inspiração que bate de vez em quando.
É o simples ato de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Eu já caí na armadilha de esperar o momento certo para agir. O problema é que esse momento quase nunca chega. O que mudou minha vida foi entender que resultados grandes vêm de ações pequenas repetidas todos os dias. É como pingos d'água enchendo um copo. No começo parece que nada acontece, mas, de repente, o copo transborda. A disciplina é o que mantém você no caminho quando o entusiasmo acaba. E a consistência é o que transforma esse caminho numa estrada sólida. Não adianta correr um dia e parar 3, é melhor andar firme todos os dias. É assim que se constrói riqueza, saúde, relacionamentos, qualquer coisa que vale a pena. Quando olho para trás, vejo que as maiores mudanças na minha vida não vieram de decisões gigantes, mas de pequenos hábitos mantidos por muito tempo. Guardar uma parte do que eu ganho, estudar todos os dias, investir sempre que posso. Parece pouco, mas é isso que, no longo prazo, cria algo grande. No fim das contas, a disciplina e a consistência são os verdadeiros multiplicadores. Quem domina isso, domina qualquer jogo. Porque o sucesso não é sobre fazer muito de vez em quando, é sobre fazer o certo sempre. Capítulo 6. Ação inteligente, transformando ideias em resultados. Eu já perdi a conta de quantas vezes ouvi pessoas dizendo que tinham uma ideia milionária. E sabe qual é o destino da maioria dessas ideias? Ficar guardada na gaveta ou perdida em alguma conversa de bar. Porque ideia sem ação é só um pensamento bonito que não paga as contas. A grande virada que eu tive foi entender que não basta agir, é preciso agir de forma inteligente. Não é sair fazendo tudo de qualquer jeito, nem esperar o plano perfeito cair do céu. É colocar a mão na massa rápido, mas com direção. É como navegar, não adianta remar com força se o barco está virado pro lado errado. A ação inteligente é aquela que já nasce com um objetivo claro e um próximo passo definido. Você não tenta abraçar o mundo de uma vez, você foca no que vai gerar o maior impacto agora e constrói a partir daí. Foi assim que eu saí da fase de só sonhar e passei a ver meus projetos virando realidade. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como tirar suas ideias da teoria e colocá-las para trabalhar a seu favor. Vamos falar de estratégia, execução e ajustes no caminho. Porque, no fim das contas, o mundo não paga por boas intenções, paga por resultados. E quem aprende a transformar pensamento em ação, transforma também a própria vida. Do rascunho à realidade. Eu já tive cadernos e mais cadernos cheios de planos perfeitos, que nunca saíram do papel. E sabe qual era o problema? Eu esperava o momento ideal para começar, aquele dia em que eu teria mais tempo, mais dinheiro, mais confiança. Ler, esse dia nunca chegou. Aprendi que o segredo para tirar os planos do papel é começar com o que você tem agora. Não precisa ser grandioso, não precisa estar 100% pronto. Dá para ajustar no caminho. É como aprender a nadar. Você não espera a piscina estar na temperatura perfeita, você pula e começa a se mexer. Outra coisa que me ajudou foi quebrar o objetivo em passos pequenos e claros. Quando você olha para a meta inteira, parece um monstro impossível de vencer. Mas, se você divide em etapas simples, fica muito mais fácil avançar, e cada pequeno progresso te dá energia para continuar. Também descobri que compartilhar seus planos com alguém de confiança ajuda a criar um compromisso real. É como se você dissesse para o mundo: olha, eu tô fazendo isso. A pressão positiva de não querer decepcionar faz você se mexer. No fim, percebi que a ação gera clareza, e não o contrário. Você não precisa ter todas as respostas antes de começar, elas aparecem no caminho. Então, se tem um plano aí engavetado, hoje pode ser o dia de dar o primeiro passo. Porque ideia boa é aquela que ganha vida. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Uma das lições mais valiosas que eu aprendi sobre dinheiro é que viver de uma única fonte de renda é brincar com fogo. Porque se ela seca, e pode secar, você fica sem chão. Foi aí que eu entendi o poder de criar múltiplas fontes de renda e como isso muda completamente o jogo. No começo, parece coisa de gente milionária. Mas não é, dá para começar pequeno, com o que você já sabe ou tem. Por exemplo, se você trabalha num emprego fixo,
pode criar uma renda extra vendendo um serviço online, investindo em algo de baixo risco ou até criando um produto digital. O importante é não depender de um único fluxo de dinheiro. Outra estratégia que funcionou muito para mim foi transformar habilidades em ativos. Coisas que eu sabia fazer e achava comum se tornaram cursos, mentorias e consultorias. Isso é incrível porque, muitas vezes, você já tem o que precisa para gerar renda, só não está usando. Também comecei a olhar para os investimentos como parceiros silenciosos. Ações, fundos imobiliários, renda fixa, cada um deles virou uma engrenagem diferente girando no meu motor financeiro. E, quanto mais engrenagens funcionando, mais seguro e previsível fica o caminho. No fim, percebi que criar múltiplas fontes de renda não é só sobre ganhar mais, é sobre comprar liberdade. Porque quando o dinheiro vem de vários lugares, você dorme mais tranquilo e toma decisões com muito mais calma. Muito suor, pouco resultado, o ciclo que eu decidi quebrar. Por muito tempo, eu vivi na ilusão de que quanto mais eu trabalhasse, mais dinheiro eu ia ganhar. Fazia horas extras, pegava mais tarefas, dizia sim para tudo, e, no fim do mês, a conta não fechava. Era como correr numa esteira, muito esforço, zero avanço. Foi aí que percebi a armadilha de trabalhar muito e ganhar pouco. O problema não era a falta de esforço, era a falta de estratégia. Eu estava vendendo meu tempo, e tempo é limitado. Ou seja, não importa o quanto eu me matasse de trabalhar, sempre teria um teto que eu não conseguiria ultrapassar. A virada de chave aconteceu quando comecei a pensar em como fazer meu trabalho render mais sem precisar me matar. Isso significou aprender novas habilidades, automatizar processos, negociar melhor e, principalmente, focar em atividades que geravam mais valor e, consequentemente, mais retorno. Outra coisa que fez diferença foi criar fontes de renda que não dependiam 100% da minha presença física. Quando o dinheiro começou a entrar mesmo eu não estando ali batendo ponto, entendi que esse era o caminho para sair da roda de hamster. Hoje, eu trabalho de forma mais inteligente, não mais exaustiva. E aprendi que o segredo não é trabalhar mais horas, é fazer com que cada hora trabalhe mais por você. Capítulo 7. Cercando-se de prosperidade. Uma das maiores descobertas que eu fiz na minha jornada financeira foi perceber que o ambiente molda a gente muito mais do que a gente imagina. Não estou falando só do lugar físico, mas das pessoas, das conversas e até das ideias que circulam ao nosso redor. É como se a nossa mente fosse uma esponja, e, sem perceber, a gente absorve tudo. Por muito tempo, eu me vi cercado de gente que reclamava de tudo, falava mal de quem prosperava e via problema em qualquer oportunidade. E, adivinha? Eu comecei a pensar igual. Foi aí que caiu a ficha. Se eu quisesse prosperar, precisava me cercar de prosperidade, e isso incluía pessoas, conteúdos e ambientes que me puxassem para cima. Quando comecei a andar com gente que falava de metas, investimentos e projetos, minha mentalidade mudou. Eu passei a ter conversas que me inspiravam e me faziam querer agir. E, mais do que isso, percebi que energia é contagiosa. Quando você está perto de quem sonha grande, também começa a sonhar maior. Nesse capítulo, eu vou te mostrar como criar o seu próprio ecossistema de prosperidade, onde cada influência te impulsiona. Porque, no fim, você é a média das pessoas e ideias com que mais convive, e, se essa média for alta, o seu resultado também vai ser. Onde você está e com quem anda diz muito sobre onde vai chegar. Demorei para entender, mas hoje eu sei que o ambiente, o networking e os mentores têm um peso enorme no nosso sucesso. Não é exagero, o lugar onde você se coloca e as pessoas com quem você convive moldam o jeito que você pensa, age e até sonha. Já reparou que, quando você passa tempo demais com gente que só reclama, começa a reclamar também? Pois, o ambiente funciona como um afinador invisível. Se ele é negativo, você se afina pro lado errado. Mas, se é cercado de pessoas que falam de ideias, soluções e crescimento, a sua mentalidade começa a se alinhar com isso. O networking foi outra chave que virei na minha vida. Ter conexões certas não significa apenas conhecer gente importante, mas estar em contato com pessoas que abrem portas, compartilham oportunidades e te inspiram a subir de nível. É como ter um mapa com atalhos que você não descobriria sozinho.
E os mentores? Ah, esses aceleram tudo. Um bom mentor é como um guia que já caminhou pelo terreno que você está entrando agora. Ele mostra onde estão as armadilhas, onde pisar firme e até quais desvios valem a pena. Eu já economizei anos de erros só por seguir conselhos de quem já tinha feito o que eu queria fazer. Hoje, eu escolho com cuidado onde coloco minha energia e com quem compartilho minha jornada. Porque já entendi que o sucesso não é só sobre o que você sabe, mas sobre onde você está e quem está com você. O contágio invisível que pode te levar para cima ou pro buraco. Eu já vivi na pele o poder que a energia e a mentalidade das pessoas ao meu redor têm sobre meus resultados. Te conto, teve uma época em que eu só andava com a galera dos rolês. Minha vida girava em torno de festa, curtição e bebedeira. E, claro, dinheiro na minha mão era igual gelo no sol, derretia em poucas horas. Era um ciclo vicioso. Todo mundo quebrado, todo mundo torrando o que tinha, e o que não tinha, com farra, e ninguém pensando no amanhã. E eu, sem perceber, entrei nessa frequência. Se eles falavam bora, eu ia. Se diziam compra mais uma rodada, eu comprava. Resultado? Nunca ficava com um centavo no bolso e ainda achava que era normal. A verdade é que a mentalidade é contagiosa. Quando você vive cercado de gente que só pensa no agora, você acaba agindo igual. Mas o oposto também é verdade. Quando comecei a me aproximar de pessoas que falavam de negócios, investimentos e projetos, minha visão mudou. Passei a me importar mais com onde eu colocava meu dinheiro e, principalmente, com onde eu colocava minha energia. Hoje, olhando para trás, eu vejo com clareza, o ambiente não só influencia, ele molda você. Se você quer crescer, precisa estar perto de quem já vive no nível que você quer alcançar. Porque, cedo ou tarde, você vai se adaptar ao padrão do grupo. E aí, é melhor que seja um padrão que te leve para cima. Milionário de cabeça antes de ser de bolso. Uma das coisas mais inteligentes que eu fiz na minha vida foi criar o meu círculo milionário mesmo quando minha conta bancária ainda chorava. Eu entendi que não precisava ter dinheiro para me cercar de gente que pensava grande, eu só precisava estar nos lugares certos, aprendendo com quem já estava onde eu queria chegar. Comecei a buscar eventos gratuitos, grupos online, palestras, canais e livros de pessoas bem-sucedidas. Eu me colocava em ambientes onde a conversa não era sobre crise e reclamação, mas sobre solução, crescimento e oportunidade. Mesmo sem grana, eu já estava absorvendo mentalidade de prosperidade. Outra coisa que fiz foi selecionar com cuidado quem eu seguia e ouvia todos os dias. Saí de grupos que só falavam de problemas e comecei a participar de comunidades que compartilhavam ideias, estratégias e vitórias. É impressionante como isso muda seu padrão mental sem você nem perceber. E sabe o que é mais louco? Com o tempo, comecei a pensar e agir como eles. Minhas decisões ficaram mais estratégicas, meus objetivos mais claros e minha confiança aumentou. A consequência natural foi que, depois de um tempo, o dinheiro começou a aparecer, porque minha cabeça já estava programada para recebê-lo. No fim das contas, criar um círculo milionário não tem a ver com quanto você tem no bolso hoje, mas com o quanto você está disposto a se colocar perto da energia que vai te puxar para cima. O bolso só acompanha o que a mente já decidiu ser. Capítulo 8. A riqueza que vai além do dinheiro. Por muito tempo, eu achava que riqueza era sinônimo de conta bancária gorda. Que o valor que eu tinha no bolso definia o valor que eu tinha na vida. Só que, com o tempo, e alguns tombos no caminho, eu percebi que isso é uma visão muito limitada. A verdadeira riqueza vai muito além do dinheiro. De que adianta ter milhões se você não tem tempo para curtir com quem ama? Ou se sua saúde está por um fio porque você passou anos se matando de trabalhar? Ou ainda, se por dentro você se sente vazio, mesmo com todos os brinquedos caros que o dinheiro pode comprar? Prosperidade de verdade é equilíbrio, é ter dinheiro, mas também ter paz, saúde, propósito e relações que valem mais que ouro. Descobri que o dinheiro é só um dos ingredientes. Ele compra conforto, sim, e abre portas que talvez estivessem fechadas, mas não garante satisfação. A vida rica de verdade é aquela que tem sentido. E isso inclui ter tempo livre, energia para aproveitar e gente boa para compartilhar.
Nesse capítulo, a gente vai falar sobre como construir uma vida próspera de forma completa. Porque o objetivo não é só encher o bolso, é encher a vida de significado. E, quando você entende isso, percebe que o dinheiro é incrível, mas é só uma parte da história. A fórmula da vida rica de verdade. Demorei para entender, mas hoje eu sei que não adianta ter a conta bancária lotada se o resto da vida tá no vermelho. Riqueza de verdade é equilíbrio. Cuidar do dinheiro, sim, mas também da saúde, dos relacionamentos e de um propósito que faça tudo ter sentido. Eu já passei por fases em que foquei só no trabalho. O dinheiro até aumentava, mas eu vivia exausto, comendo mal, sem tempo para a família e com a sensação de estar correndo sem saber para onde. Foi aí que percebi que prosperidade não é correr mais rápido, é correr na direção certa, e isso inclui todas as áreas importantes da vida. Hoje, eu tento viver como se fosse um malabarista. Finanças, saúde, relacionamentos e propósito são as 4 bolas que não podem cair. Se uma delas cai, cedo ou tarde as outras vão atrás. E então, eu reservo tempo para me exercitar, manter uma alimentação decente, estar com quem amo e, claro, investir em mim e no que acredito. O segredo está em não deixar que uma área engula as outras. Dinheiro compra conforto, mas saúde dá energia para aproveitar, relacionamentos dão sentido e propósito dá direção. Quando essas 4 andam juntas, você não vive só rico, você vive completo. O lucro que o dinheiro não compra. Eu já acreditei que o auge do sucesso era ter mais para mim. Mais dinheiro, mais conforto, mais liberdade. Mas, com o tempo, percebi que a verdadeira riqueza começa quando você passa a contribuir e gerar impacto positivo na vida dos outros. Não estou falando só de doação de dinheiro, apesar de isso ser incrível também. Estou falando de compartilhar conhecimento, abrir portas, inspirar, dar oportunidades e até oferecer um simples incentivo na hora certa. Porque quando você ajuda alguém a crescer, uma parte desse crescimento volta para você de formas que o dinheiro nunca vai medir. Eu já vivi isso. Teve gente que eu ajudei sem esperar nada em troca, e, anos depois, essas pessoas apareceram com oportunidades que mudaram meu rumo. É como se o universo tivesse uma planilha invisível anotando cada contribuição sua. E, quando você menos espera, o retorno vem multiplicado. Contribuir também muda a forma como você enxerga o próprio sucesso. Ele deixa de ser só sobre o que você acumula e passa a ser sobre o que você espalha. E isso cria um efeito dominó. Você ajuda alguém, que ajuda outra pessoa, que ajuda mais alguém, e, de repente, seu impacto está muito além do que você imaginava. No fim das contas, a pergunta não é só quanto eu tenho, mas também quanto eu gero de valor para o mundo. Porque essa é a parte do lucro que não cabe na conta bancária, mas que enche a vida de significado. Riqueza que transborda. Por muito tempo, eu achava que ser rico era acumular, guardar, proteger, como se o mundo fosse um jogo de pega o que é seu e segura firme. Mas, com o tempo, percebi que a verdadeira mentalidade rica é expansiva, não egoísta. Ela não é sobre segurar tudo para si, e sim sobre fazer o bolo crescer para todo mundo comer mais. Quando você pensa de forma limitada, acredita que, se alguém ganha, você perde. Mas quando adota uma mentalidade expansiva, entende que quanto mais valor você cria, mais valor volta para você. É um ciclo de crescimento que não tem teto. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Gente que compartilha ideias, ensina o que sabe, abre portas e conecta pessoas sempre acaba prosperando mais. Não porque o universo é bonzinho, mas porque o mercado recompensa quem gera abundância. Hoje, eu busco pensar assim: se eu tenho algo bom nas mãos, como posso fazer isso alcançar mais gente? Seja um conhecimento, um contato ou uma oportunidade. Quanto mais eu espalho, mais oportunidades aparecem na minha vida. No fim das contas, percebi que riqueza de verdade é como luz: se você tenta guardar só para si, ela apaga. Mas, se deixa brilhar e alcançar outros, ela ilumina ainda mais o seu caminho. Conclusão: o despertar do seu eu milionário. Chegamos até aqui juntos, e se tem uma coisa que eu espero que você já tenha percebido é que ser milionário começa muito antes do dinheiro aparecer na conta. É um estado de mente, uma forma de ver o mundo, de tomar decisões e de se posicionar diante da vida.
Ao longo dessa jornada, você viu que a verdadeira riqueza é construída de dentro para fora. Que ela nasce na forma como você pensa, se comporta e se cerca das pessoas certas. Que não é sobre sorte, e sim sobre criar as condições certas para que o sucesso seja inevitável. O seu eu milionário já está aí dentro, talvez adormecido, esperando que você dê os primeiros passos para acordá-lo de vez. E o despertar não vem com um grande momento mágico, mas com pequenas escolhas diárias. O que você consome, com quem você anda, como você reage, onde você investe seu tempo e sua energia. Essa conclusão não é um ponto final, e sim um convite para um novo começo. Porque agora você sabe que riqueza não é um destino, é um caminho. E quanto mais consciente você estiver desse caminho, mais rápido vai perceber que o milionário que você quer ser já começou a nascer. O resumo que vale ouro. Antes de fechar esse livro, eu quero fazer com você uma recapitulação das ideias-chave que, se aplicadas, podem mudar completamente o rumo da sua vida. Porque não basta ler e achar bonito, o que transforma mesmo é colocar em prática. A primeira grande lição é que riqueza começa na mente, não no bolso. Tudo o que você constrói do lado de fora é reflexo do que já plantou aqui dentro. Por isso, trabalhar a mentalidade é prioridade absoluta. Também vimos que crenças limitantes são como correntes invisíveis. Se você não identifica e quebra essas amarras, vai continuar rodando em círculos, não importa o quanto se esforce. Atualizar o software mental é o que abre espaço para novas oportunidades entrarem. Falamos sobre pensar grande e como isso atrai oportunidades que passam longe de quem vive olhando só para o problema. A forma como você reage às situações, como mantém disciplina e como se cerca de pessoas certas faz toda a diferença no jogo. E, claro, entendemos que riqueza de verdade vai além do dinheiro. É equilíbrio entre finanças, saúde, relacionamentos e propósito. É contribuir, gerar impacto e viver de forma expansiva, ajudando outros a crescer também. Se eu pudesse resumir tudo em uma frase, seria: seu futuro financeiro começa no próximo pensamento que você escolher ter. Escolha com consciência e escolha grande. Pare de esperar, comece a andar. Se tem uma frase que eu gostaria que você carregasse para a vida é essa: não espere estar pronto para começar, comece para estar pronto. Porque, se você ficar esperando o momento perfeito, com todas as condições ideais, adivinha? Ele nunca vai chegar. Eu já caí nessa armadilha. Ficava dizendo para mim mesmo: quando eu tiver mais dinheiro, quando eu entender mais, quando eu estiver seguro. Só que o tempo passava, e nada mudava. A verdade é que a clareza e a confiança vêm no caminho, não antes de dar o primeiro passo. Começar mesmo sem saber tudo é como aprender a nadar. Você não vira um expert estudando da beira da piscina. Você entra na água, se adapta, respira fundo e aprende se movimentando. É no fazer que a gente ajusta, melhora e ganha força. Então, se tem um projeto, um sonho ou uma mudança que você sabe que precisa fazer, o melhor momento é agora. Comece pequeno, mas comece. Ação gera aprendizado, aprendizado gera confiança, e confiança gera resultado. No fim, o que separa quem realiza de quem só sonha é simples: um decidiu esperar, o outro decidiu começar. E você já sabe de qual lado quer estar. Agora é a hora, e o mundo é seu. Se tem algo que eu quero que você sinta ao fechar esse livro é urgência e possibilidade ilimitada. Urgência porque cada dia que você espera é um dia a menos para construir a vida que você quer. Possibilidade porque, a partir de agora, você já sabe que o tamanho do seu futuro é definido pelo tamanho dos seus pensamentos e ações de hoje. Eu quero que você entenda que não existe mais quando der ou um dia eu faço. O momento perfeito é agora. Não porque tudo esteja pronto, mas porque você já carrega dentro de si o que precisa para começar. O resto, você constrói no caminho. Olha ao seu redor, o mundo está cheio de gente fazendo menos do que você é capaz, e mesmo assim, conquistando mais, simplesmente porque decidiram agir. Então me diz, por que não você? O palco está aberto, e ninguém vai te chamar pelo nome se você não subir nele. A sua vida pode mudar de direção a partir de uma decisão tomada hoje. Não é sobre esperar as condições ideais, é sobre criar as condições ideais. E, quando você entra nesse modo,
Percebe que não existe limite real, só o que a sua mente aceita como verdade. Então vai. Mexa-se. Teste. Erre. Ajuste. Cresça. Porque o relógio não para, e a única coisa que separa você da vida que imagina é a ação que você decide tomar agora.